A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, muito bom dia, seja bem-vindo. Está começando a nossa programação ao vivo nessa quinta-feira, dia 6 de janeiro de 2022, agora 9 horas em ponto pelo horário oficial de Brasília. E a gente já vai tentar entender um pouco mais sobre o mercado da soja, mas agora olhando para o lado da demanda. Muito tem se falado sobre as perdas aqui da América do Sul, como a safra de fato já vai registrar uma quebra bastante severa, não só no Brasil, mas na Argentina, no Paraguai. Só que a gente precisa entender como é que vai ficar o consumo dessa soja, né? Precisamos entender como é que a demanda vai se comportar diante disso. Para a gente ter esse entendimento, conversar um pouco mais sobre isso, a gente chamou o Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest, para estar conosco hoje. Vanin, bom dia, seja bem-vindo, feliz ano novo, meu amigo. Bom dia, feliz ano novo para todos aí da turma do Notícias Agrícolas e também para quem nos está ouvindo a gente. É isso mesmo. Vanin, a gente começou o ano com muita preocupação em torno da questão da oferta de soja por conta dessas perdas todas que estão sendo acumuladas no campo e mais do que isso, diante de perspectivas de uma safra que nós tínhamos muito robusta, né? Se esperava num teto de produção algo perto de 150 milhões de toneladas. E agora a gente começa a ver essas quebras. Como é que o outro lado, né? Como é que o lado da demanda está observando esse novo cenário que está se desenhando? Bom, essa é uma pergunta muito importante e aí a gente tem que separar o que é a demanda de esmagamento interna e a demanda de esmagamento externa, por exemplo, no caso a China. No primeiro ponto, que é a demanda interna brasileira, na Argentina e nos Estados Unidos, as indústrias estão com um cenário de margem muito boa. E isso por conta da alta do óleo, que já vem de mais de 2 anos, e eu tenho falado muito nisso, né, os óleos vegetais, tanto é que saiu agora o índice da FAO, da inflação de alimentos, e os óleos vegetais, grande vilão. Isso é claro, no olhar da FAO. Os óleos vegetais subindo, o farelo tinha ficado para trás por um bom tempo, e a partir de outubro o farelo vem subindo bastante forte, subiu mais de 30% nesse período. Essa combinação da alta do óleo e agora da alta do farelo traz uma margem excelente para as indústrias. Quando a gente olha a demanda deles, ela é muito boa. Hoje a indústria aqui no Brasil consegue pagar mais do que o exportador, só para ter uma ideia. Então nesse ponto, a demanda interna brasileira ela continua muito boa. Mas é claro, a gente tem que lembrar qual é o tamanho dessa demanda. O tamanho dessa demanda vai girar alguma coisa aí perto de 47 até 49 milhões de toneladas. Ainda assim, nós vamos precisar exportar um grande volume, mesmo com a quebra. Talvez, assumindo, por exemplo, um número de produção de 138 milhões, algo parecido, nós vamos ainda ter uma possibilidade de exportação de 90 milhões de toneladas de soja. Talvez um pouquinho menos, mas é por aí. Então a gente depende ainda. E aí eu vou falar dessa outra ponta, essa demanda lá de fora, a demanda da China. Essa não está nada boa. Desde o ano passado, a margem na China está oscilando bastante entre negativo a positivo. Agora voltou a ficar negativo. E aí não mudou o cenário. Para eles, não está sendo bom. Tá, e o que continua motivando essa oscilação das margens e elas até testando aí esses territórios negativos? Vani, antes da gente... Podemos investir um pouco mais agora na demanda para exportação, depois a gente volta a entender um pouco da demanda interna. O que motiva esse quadro que se observa agora na China? Bom, a raiz de tudo isso é o mercado de suíno. Certo. É a suinocultura na China. Que em 2020 foi um espetáculo, a recomposição, a margem foi excelente, e aí podiam pagar um farelo mais caro, um milho mais caro, a soja ainda estava na casa dos $9 na Bolsa de Chicago, e aí foi subindo. Quer dizer, foi um período de margens muito boas para as indústrias na China, e aí compraram toda a soja possível. Aí entramos em 2021, o cenário mudou, começou o impacto da retenção de matrizes, veio aí o aumento da importação de carne suína, trouxe uma saturação para o mercado chinês de carne suína, que ainda está assim, e sem sinais de que vai mudar no curto prazo. No longo prazo, médio prazo, talvez 5 anos, a China vai ter que passar por uma fase de consolidação do setor de suíno para daí começar a ter margens melhores.
no setor de suíno. Então, esse é o grande problema. Associado a isso, temos essa questão da política chinesa de tolerância zero para o Covid. Isso também tem atrapalhado. Seguidamente, no ano, a gente vê alguns picos de casos de Covid na China e o tratamento tem sido o mesmo. Não faz diferença ter um caso ou 1000 casos, o tratamento é o mesmo. Fechamento de cidade, de bairros, etc. e tal. Isso tudo traz uma queda muito significativa exatamente nessa época do ano, que é uma época de aumento do consumo. As pessoas não estão viajando. Pode pegar qualquer dado que você quiser de volume de viagens na China, aeroportos, todos reportando grandes quedas de 40%, 45%. Quer dizer, as pessoas vão viajar menos. E se elas se reúnem menos, menor consumo de alimentos. E a gente sabe que no feriado lunar, no banquete que os chineses fazem, a carne suína é o prato principal sempre. Vanin, isso acaba drenando os estoques chineses, tanto de carne suína, quanto de farelo, quanto de óleo. Essa cautela um pouco mais forte, né, nas compras de matéria-prima, ela acaba drenando não só os estoques de soja em grão, mas de derivados e da carne suína também, por exemplo? Você fala drenando os estoques deles? Exatamente. No caso da carne suína, não se tem número de estoque, mas a gente pode olhar o estoque de matrizes. Ele está bastante grande, ele está no mesmo nível que era pré-peste suína africana, quer dizer, lá no final de 2017. Chegou a superar no mês de julho, ficou em 102% daquele número. Vai ser algo em torno aí de 47 milhões de cabeças. Continua grande, está caindo lentamente, mas continua grande. E estando grande, a produção de leitões é grande e a produção de carne também é. O estoque de matrizes na China continua bastante elevado. E sendo assim, deve continuar com pressão no mercado interno chinês sobre a carne suína. Certo. Agora, isso acaba trazendo um impacto negativo para as vendas de farelo. Vendas de farelo na China durante esse mês de 2021, o ano de 2021 foi muito lenta. Dava uns picos, mas uma média baixa. E aí esmaga-se menos. Esse é o impacto. Agora, esmagando menos, também há um outro impacto, que é a menor produção, tanto de farelo, só que daí não há um problema muito sério, porque a demanda não está muito boa. Tá. Agora, há uma queda no óleo. Os estoques de óleo na China estão nas mínimas, perto de 800 mil toneladas, o que é baixo. E aí obriga a China a importar mais óleos vegetais, porque o consumo de óleos não caiu, ao contrário do farelo. A China acaba tendo que importar mais óleos vegetais. E aí acaba reforçando aquele ponto que eu comentei primeiro, que são os óleos vegetais, que estão em níveis historicamente elevados, que daí traz uma margem boa para as origens produtoras de soja. Exemplo, o Brasil. Vanin, como é que isso tudo tem impactado nos nossos preços? Porque quando a gente conversava no finalzinho ali de 2021, ou no início ali da safra, que a gente tinha a perspectiva de ter uma colheita acontecendo mais cedo, num volume maior, por conta daquelas boas perspectivas, nós tínhamos uma expectativa também de que os prêmios poderiam vir a ser pressionados e de que a gente poderia ver uma correção em Chicago e tudo mais. Isso vai realmente ser revertido? Ou a gente vai ver isso acontecer à medida em que a nossa colheita avance um pouco mais aqui, apesar das quebras, e a China vai olhar para essa soja com um pouco mais de cautela, já que ela pode ficar um pouquinho mais cara, minha pergunta, né? Não estou afirmando, ela poderia ficar um pouquinho mais cara do que o inicialmente projetado? Bom, essa é uma pergunta que a resposta está na produção. Porque é o seguinte, tudo bem, a demanda da China está fraca, etc. e tal. Quanto vai ser a produção, qual vai ser a redução da produção para a América do Sul, em termos de soja? Porque se a soja não cair nesses próximos 2 meses, a China vai ter que vir para o mercado para daí cobrir a sua necessidade de soja para o mês de abril, maio, junho, a preços elevados. Sim. E daí a gente já vai engatar no plantio da América, no caso dos Estados Unidos, do hemisfério norte. E aí a gente vai entrar em outro cenário. Aí já não vamos mais falar de demanda, a gente vai falar do seguinte: custo de produção, o produtor vai diminuir, não vai plantar, vai reduzir a adubação, e isso tudo de uma vez só,
que é o caso dos Estados Unidos, e também o produtor brasileiro vai ter que tomar decisão, querendo ou não, nesses próximos 6 meses, esses primeiros 6 meses do ano. Sim. Bom, aí muda o cenário, e daí não... Tudo bem, a demanda da China é menor, ok, mas a produção também é menor, e a China está pouco coberta. E o tempo vai passando e o mercado não cai. E aí a China pode ter que vir cobrir a sua demanda, mesmo com preços elevados e margem ruim. A China está pouco coberta, Vani? Ela está bem 100% coberta para janeiro. Tá. E janeiro ou há uma redução no esmagamento de pelo menos 1,5 milhão de toneladas, quer dizer, está 100% coberta a um nível mais baixo do que se imaginava. Fevereiro, já com soja do Brasil 87% coberta. Março, uns 60% coberta, mas dali para frente já bem pouco coberta. De abril para frente, bem pouco. E essa soja, provavelmente, para cobrir esses próximos meses, deverá ser soja brasileira. Ah, sim, sem dúvida. Certo. Tá. Sem dúvida. Aí, como você falou, do prêmio, bom, poderia ter uma pressão no prêmio? Sim, se a produção fosse de 145, 147 milhões de toneladas. Claro, aí você ia ter uma avalanche de soja chegando no mercado, uma pressão de venda lá para a China, e a China com pouco interesse de comprar, claro, aí depende das margens deles, mas seria uma posição muito cômoda para o comprador final de esperar a oferta vir. Uhum. Mas agora, com essa redução, aí tudo fica mais, vamos dizer assim, mais difícil para eles. Mas de uma forma geral, essa quebra que a gente tem por aqui e o que isso pode ter de impacto nos preços, como já tem tido, como a gente já tem visto, não tem força suficiente para limitar a demanda chinesa. Bom, a demanda chinesa nessa temporada passada, ela não cresceu. Agora, e para essa próxima temporada, mantendo esse mesmo cenário, também não deve crescer. Mas nós estamos falando de uma importação de 100 milhões, 101, que é bastante grande ainda. E a oferta que se pensava que teria um crescimento aqui na América do Sul, por exemplo, de 12 milhões de toneladas, não vai ter esse crescimento. Quer dizer, os estoques eles ficam... Não muda muito. Não muda muito, mesmo com a China não comprando tanto quanto se esperava. Não muda muito. Com essa quebra agora na América do Sul. E esse desenho que está se fazendo do balanço global de oferta e demanda, ele te traz uma preocupação, Vani? A gente vai ter um déficit aí, a gente vai ter uma partezinha faltando, ou a gente vai ter que consumir agressivamente os estoques para ficar todo mundo abastecido e entrar numa nova temporada com estoques ainda bastante apertados? Bom, do lado da oferta, nós temos 3 problemas aí pela frente. Primeiro é o custo de produção. Não está caindo na velocidade e na janela que se esperava. Aí nós podemos ver, muito está se falando, o produtor americano vai reduzir a área do milho e vai aumentar a área da soja. Não sei. Tá. Eu não estou convicto disso, porque no ano passado, na temporada passada, mesmo com preços só subindo, e o produtor americano teve uma janela de mudar a decisão dele, no caso para uma área maior, entre final de março até junho, e não fez. Até a área foi menor do que a primeira intenção de plantio, no caso da soja. Eu não sei se o produtor americano vai reduzir o milho, pode ser, mas vai aumentar a soja? Eu não estou convicto disso. Eu trabalharia hoje com uma área igual e podendo ter uma surpresa de área menor. Então esse é o grande ponto, esse é o primeiro ponto. É o produtor do hemisfério norte, o que ele vai plantar. Depois o produtor brasileiro, se vai reduzir a adubação. Aí nós podemos ter uma produção que não vai crescer. Porque nós não vamos ter um aumento da área no Brasil, dado esses custos de produção. Certo. Isso é fato. É só você pensar quanto que custa para abrir uma área nova. Ou mesmo para quem arrenda. Para quem arrenda, colocando na conta o arrendamento, está quase no 0 a 0 pelos preços atuais. Muito bem, então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente tem agora uma falta de farelo muito grande. Temos essa questão da falta de lisina, que é um substituto barato ao farelo, que é produzido na China, e a China com todos esses problemas de falta de energia elétrica, agora tendo que parar de novo
pela redução da queima de carvão. Sim. E também a falta de óleo, que parece que não vai ter uma mudança. Começou lá em 2020, perdurou por 2021 e agora a gente vai entrar em 2022 e a questão aí dos óleos continua bem apertada. Fica difícil ver uma queda muito acentuada na soja. E a gente não fala de um problema com óleos, com uma oferta só de óleo de soja, né, Vani? A gente está falando, quem acompanha a Agriinvest sabe que está falando do óleos de todas as naturezas, né? Exatamente. Todos essas limitações na oferta, elas vêm engatando uma na outra. Uma hora é laninha, outra hora é chuvarada na Malásia, Indonésia, outra hora é quebra no Canadá, produção de canola, e assim vai. Então, e agora a Argentina com esse risco de quebra também, que é o maior exportador global de óleo de soja. Era isso que eu queria trazer para a pauta. Esses últimos dias a gente viu também essa puxada do farelo, essa puxada do óleo. Muito disso está ligado também a essa questão dessas adversidades climáticas todas que se dão aqui na América do Sul, né, Vani? Fora a Argentina plantando uma área menor com soja nessa safra, né? Sim. Bom, esse é um ponto super importante. E a Argentina não só tem um problema de quebra de safra, mas agora também continua o seu problema da profundidade do calado no Rio Paraná, que está diminuindo. O ano passado caiu para 8,70 metros, normalmente é de 10 a 11, e agora já está em 8,40 metros e não deve mudar muito, segundo as previsões lá do departamento que controla o nível do Rio Paraná, na região lá onde eles embarcam. Quer dizer, pode ter uma quebra de safra, e a questão da logística da Argentina está bem complicada. Quer dizer, a Argentina vai perdendo competitividade, os navios chegam lá, tem que embarcar menos, a fila de navios aumenta, tudo está mais complicado, e aí a oferta de farelo e de óleo fica prejudicada também. Certo. Vani, você pontuou no começo da nossa entrevista essa divisão, né, entre a demanda externa para exportação e a nossa demanda interna por esmagamento, de 47 a 49 milhões de toneladas e margens muito boas, né? Aqui nós podemos atribuir essas margens, nós estamos exportando mais farelo e mais óleo, e como fica a questão do biodiesel com a mistura travada nos 10% para esse ano de 2022, como foi noticiado no final do ano passado? Bom, vou falar primeiro do B10. Se a mudança para o B13, 14, 15, como estava previsto, depender de um preço do óleo, da matéria-prima mais barato, fica bem difícil. Eu não vejo um cenário para esse ano de um óleo mais barato do que está agora. Pode ter um pouco de queda, mas não vai ter uma grande queda. O balanço global bem apertado. Certo. Eu trabalharia com B10 ainda. Mas isso não quer dizer que vai haver uma queda no esmagamento, porque as margens estão muito boas. As indústrias não vão ter nenhum interesse em diminuir. Sim. Mesmo não tendo biodiesel no nível que se imaginava. Certo. Quanto a isso, vamos ter uma continuidade, vamos ter um esmagamento talvez aí mais perto da banda de cima, que seria perto dos 49 milhões. E com uma safra menor, o que a gente pode ver é uma disputa talvez acontecendo mais cedo entre demanda interna e exportação. Perfeito. Hoje a indústria está pagando, de uma forma geral, numa média Brasil, de 5 até 7 reais a mais do que a paridade de exportação. De 5 a 7 dólares por tonelada. Por saca. Por saca. Reais por saca. Tá. Não é um movimento muito comum para esse período, para esse momento do ano, para esse momento da safra, né, Vani? Não, o que nós estamos vendo é uma mudança conjuntural, quer dizer, pode ser de curto prazo, onde há uma transferência da margem de esmagamento da China para as origens produtoras de soja. É isso que a gente está vendo. Eles tendem a importar mais derivados, Vani? Eles podem olhar para essa alternativa, os chineses? Na questão do óleo, sim. Certo. Que é o segundo maior importador de óleos vegetais depois da Índia. Sim. Até maio, no acumulado 12 meses, maio do ano passado, vimos recorde de 10 milhões e 600 mil toneladas. Está caindo um pouco agora, mas até por uma questão sazonal, mas deve continuar alto. Sim. Perto de 10. Tá certo. Agora o farelo não. Farelo, a China ela tem uma política de agregação de valor. Sim. E isso não deve mudar.
Tá certo. Então, só se o óleo, só se o farelo ficar muito barato. E mesmo se a China quisesse comprar farelo, não vale a pena, porque o farelo tá caro. Tá certo. Bom, Vaninha, a gente tem muitas coisas para acompanhar esse ano, né? O ano começa, acho que de uma forma bem diferente do que a gente imaginou que começaria para o complexo soja, não só aqui para o Brasil, mas para o internacional também. E a gente vai ter que ir um dia depois do outro, entendendo como é que vai ser esse comportamento dos compradores, dos vendedores aqui no Brasil, dos vendedores na Argentina, no Paraguai, nos Estados Unidos. E eu te agradeço muito por estar conosco essa semana, para a gente começar o ano já com aqueles caminhos definidos ali que a gente precisa seguir. Então, te agradeço mais uma vez e já te espero para as próximas. Maravilha, eu que agradeço. E um ótimo ano para todos, bons negócios e sempre olhando para frente. É isso mesmo. Sabemos que muitos produtores tiveram perdas significativas na soja, mas faz parte da atividade, né? É isso mesmo. Mas acho que isso eles conseguem manejar mais algo nesse sentido do que outras situações, né, Maninha? Eles sabem que o risco tá ali, né? É iminente e em anos como esse eles precisam só... Não podemos deixar de reforçar isso, né? Rever as suas estratégias de comercialização, rever as suas proteções e passar por um momento como esse protegido, né? É isso aí. É o que a gente prega. É isso mesmo. Vaninha, obrigada, viu? Bom restinho Maravilha. de semana pra você. Até a próxima. Um abraço. Até a próxima. Abraço a todos. Até mais. Conosco o Eduardo Vaninha, analista de mercado da Agriinvest Commodities, nos trazendo esse cenário mais do lado da demanda do que da oferta. Sabido que a oferta vai ser menor, com essas perdas que estão ainda sendo registradas na América do Sul. Elas não foram completamente contabilizadas ainda. Semana que vem tem relatório do USDA, tem relatório da Conab. A expectativa do mercado é de que, de fato, ambos os boletins tragam, de fato, já números menores para a soja brasileira, para a safra 2021-22 de soja brasileira, e a gente vai monitorar tudo isso por aqui. No entanto, a gente precisa entender como é que a demanda está se comportando e como é que vai se comportar diante dessa situação toda de uma oferta menor e de preços que, portanto, têm um espaço para serem corrigidos para baixo, também mais apertado. Então, o Vanin detalhou toda a questão da China e a suinocultura, os óleos vegetais, o farelo. Temos que ter muita atenção ao mercado de óleos ainda. Há uma dificuldade de oferta de óleos de todas as naturezas. Há uma dificuldade na oferta de farelo também, por conta de problemas que a gente vê na Argentina. E aqui no Brasil, a nossa indústria já paga de 5 a 7 reais a mais por saca de soja para manter a soja aqui e não ir para exportação, diante de margens muito positivas que nós temos registrado também, tanto no farelo quanto no óleo. Então, internamente, a nossa demanda também é forte e deve continuar ajudando nessa sustentação aos nossos preços aqui no Brasil, tá certo? A gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação está só começando para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.